Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Deus expulsa as nações diante de ti. Irmãos, que nações são essas que Deus quer expulsar diante de nós? Que blasfêmias e heresias essas nações têm praticado para que sejam jogadas fora da presença de Deus e de seus seguidores e discípulos? Que tamanha problemática elas têm se difundido para serem objeto de desprezo e abominação por parte de Deus? Na Bíblia, especificamente no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante, está escrito: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Então, baseado neste texto bíblico, podemos ter a imagem clara que Deus nos fala sobre algo que perverte o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que seria tão perverso que provocaria a ira de Deus? O maior dos pecados, a hipocrisia. Em Lucas 11, o texto diz que Jesus estava expulsando o demônio, quando alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Usar a pessoa de Jesus contra ele mesmo? Pois existe um movimento religioso que diz resgatar a essência do pensamento da ética cristológica e nela busca explicar, à luz de suas teorias, a verdadeira mensagem de Jesus de Nazaré. Condensando estudos e pensamentos filosóficos acerca da alma humana com o propósito de promover o ápice moral das pessoas, essa teoria se utiliza da cristandade para compor sua própria doutrina, propondo uma releitura bíblica, adaptando-a para descrever suas ideias. Mas São João adverte no Apocalipse, capítulo 22, eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Portanto, não é possível usar-se da Bíblia para basear uma doutrina diferente da pregada por Jesus Cristo e seus apóstolos. São Paulo nos diz em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, pois ele é a força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Pois bem, esse pensamento religioso que renega dogmas cristãos e principalmente católicos, rejeitando, entre outros, a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus. Quando nossa espiritualidade, irmãos, é vinculada a sentimentos, ela se torna uma problemática, pois emocionaliza a fé, o que acaba nos levando à superficialidade, numa adoração à criatura e não ao Criador. São Paulo adverte em Romanos 1,21, porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus pensamentos fúteis e se lhe obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se tolos. E é aqui que se encontra um grande abismo que existe entre o cristianismo e o espiritismo. O que nos leva a uma pergunta crucial: o católico, o cristão, pode ser espírita? A resposta é não. Não é possível ser católico, ser cristão e ser espírita ao mesmo tempo. Porque o católico, o cristão, deve seguir os ensinamentos de Jesus Cristo revelados pelos seus apóstolos. Hipólito Léon Rival, nascido no ano de 1804 e mais conhecido como Allan Kardec, ficou famoso por sistematizar o pensamento sobre o espiritismo. Estudou ciências, filosofia, paranormalidade,
mediunidade e acreditava que havia uma integração entre os vivos e espíritos de pessoas mortas com o lema de nascer, morrer e renascer ainda e progredir sem cessar. E é nessa frase que inclusive está escrito em sua lápide que o espiritismo difere do ensino cristão. Kardec, por meio de uma conexão que ele fez entre budismo, darwinismo e a cristandade, tentou estabelecer uma filosofia que faz muitas pessoas acreditar que o espiritismo é a resposta que faltava na doutrina de Jesus. Isso prova mais do que nunca que o pensamento de Kardec serviu apenas de enganação para as pessoas em estado de fragilidade. Em Lucas 16:17, Jesus afirma que nenhum tio da lei deverá cair, que nenhum valor da lei de Deus deverá ser desconsiderado, e sim ser reconhecido através dos tempos. Em Mateus 5,18, Jesus afirma que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhuma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Em Deuteronômio 4,2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O Salmo 9,16 diz que a pessoa cai no buraco que ela mesma abriu. E Kardec abriu um seu de forma gigantesca quando ensinou essa falsa doutrina anticristã que hoje, infelizmente, é seguida por milhares e milhares de pessoas. Vamos lembrar outra passagem bíblica, quando os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, vieram até Jesus para tentá-lo pô-lo à prova. Porém, Jesus disse que no céu as pessoas serão como anjos. Ou seja, Jesus afirmou que existe o céu, e se existe o céu, existe também o inferno. Jesus mostra que quando se começa a partir de uma definição errada, não se chegará à verdade, pois os fins não justificam os meios. Se existe o céu, se existe o inferno, existe também um julgamento que teremos de passar diante de Deus para que possamos acessar a vida eterna. E, portanto, não há como haver reencarnação, e sim e somente a ressurreição. No texto bíblico que relata essa conversa, Lucas 20, 27 e 37, os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Jesus mostra que é necessário que não se viva da mentira. A morte é a única certeza que temos nessa vida, e por isso Jesus vem nos mostrar que ela não reinará mais, pois aqueles que creem terão a vida eterna em Deus. Kardec usou de sua filosofia para agradar as pessoas. Ao usar a evolução das espécies por meio do darwinismo, já criou um espaço tão grande, sem possibilidade de unidade com o cristianismo, por não crer na criação de Deus. Ao juntar com o pensamento budista, que prega que o ser humano é destinado ao nada absoluto, tendo que passar por transmigração da alma em qualquer outro ser em várias etapas de reencarnação até obter o nirvana. Pois é nessa confusão que nasce o espiritismo, que nega o inferno, que nega o céu, e assim nega a doutrina que Jesus ensinou. E a doutrina que Jesus nos deixou por meio da Igreja Católica afirma que aquele que morrer em pecado mortal não terá vida eterna em Deus. Mas aquele que morrer na graça de Deus viverá para a eternidade. Meus irmãos, o Espiritismo vem como que uma solução para esse problema, quando ele diz que não há céu, não há inferno, mas há um processo de refinamento da vida por meio da vida, como se houvesse uma vida onde o ser humano pudesse errar e outra onde ele seria como que limpo de toda sujeira. Não, meus irmãos, essa vida é única. Depois dela é preciso prestar conta de nossas atitudes para Deus diante do julgamento divino. Deus nos ama e através desse profundo amor pela raça humana que teremos um encontro com Deus e receberemos a recompensa por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer nesta vida. Não há como acertar se não for nessa vida terrena. É por meio dela que decidiremos o caminho do céu ou do inferno. Mas Deus não é amor?
você pode perguntar, e eu responderei sim, Deus é amor, mas aqui não é uma questão somente de amor, mas também de respeito à sua criatura, e também uma questão de justiça, pois seria muito injusto alguém que praticou o mal receber o mesmo prêmio de alguém que praticou o bem. Negar isso é puro egoísmo. Por isso não há a menor chance de haver conciliação entre ser católico, ser cristão e ser espírita, entre a teoria da reencarnação pelo espiritismo e a teologia certeira da ressurreição por meio do cristianismo. Se escolho ser espírita ou se escolho ser católico, isso é uma decisão puramente minha, puramente sua, nossa, de escolha daquilo que me compromete a viver bem no meu pensar, no meu falar, no meu agir, daquilo que retira a minha responsabilidade do cuidado nas coisas do outro. Mas, irmãos, eu não posso deixar de alertar que a ressurreição de Jesus é o sinal e a certeza profunda da nossa ressurreição. A pedagogia de Jesus não é fácil, ela nos compromete, e sem compromisso não há perseverança, não há empenho, não há dedicação, não há vitória. Para se chegar ao céu é preciso ser perfeito como o Pai é perfeito. E essa perfeição deve ser vivida aqui e não em outras vidas, pois isso seria uma lástima, porque Deus seria imperfeito e limitado. O medo da morte aflige o coração das pessoas que não creem na vida eterna em Deus. Esses sim precisam acreditar em várias oportunidades de vida para se reciclarem em pessoas melhores, pois sua crença na presença de Deus na hora da morte é escassa, frágil, diminuta. E a palavra reciclagem não está fora de contexto, pois Deus cria o que é perfeito, o que é único, enquanto o que não vem de Deus, em sua tristeza de não poder criar nada, se contenta com o reciclado, com o enxertado, com o imperfeito. Em Hebreus 9, 27, está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. No mesmo livro de Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 14, lemos que os filhos participam da mesma natureza dos pais, da mesma carne e do mesmo sangue que também ele participou. Ele, Jesus Cristo, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. No livro 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 seguinte, está escrito: irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis os que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão. Irmãos, é preciso não ter medo da morte, pois ela é aquela que nos levará para junto de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o medo da morte nos acompanha, qualquer doutrina falsa que fala de morte nos favorece. Por isso o cristianismo é uma bênção, pois Jesus não fugiu da morte, abraçou-a com a sua vida, uma morte de cruz. A morte não estava nos planos de Deus, não foi criada por Deus, é uma consequência do pecado, que por sua vez está ligada àquilo que não vem de Deus. Por isso que Jesus precisou morrer, para que através da sua morte vencesse a morte por meio da sua ressurreição, nos desse a oportunidade da vida eterna. No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, São Paulo afirma que o salário do pecado é a morte. Em Romanos 8, lemos: de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo.
A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. Para aqueles que creem, a vida não é tirada, meus irmãos, mas transformada. O mundo das filosofias agradáveis precisa conhecer o Filho de Deus que sofreu e morreu por cada um de nós. É no sofrimento de Cristo que deve estar a nossa força contra o pecado. O meu sofrimento deve me levar ao coração de Deus. Por isso devemos renunciar ao pecado e a essas filosofias espíritas que servem apenas de trampolim para que pessoas permaneçam na escravidão espiritual. Jesus, para a teoria espírita, é apenas um guru que atingiu o último estágio de aperfeiçoamento. Para o Espiritismo, você é que se salva a si mesmo por méritos próprios, sem crer que o único que salva é Jesus Cristo, sem perceber, meus irmãos, que por méritos próprios, o único lugar que alcançaremos é o fundo do poço. O conceito de reencarnação anula os fundamentos da vida cristã. Se o aperfeiçoamento humano se dá por contínuas reencarnações, então Jesus morreu em vão. Para a filosofia espírita, o sangue de Jesus na cruz de nada vale. Acreditar que de reencarnação em reencarnação a pessoa se aperfeiçoa, isso minimiza seus pecados e retira de sua responsabilidade seus erros, além de contradizer todo o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, precisamos entender que a nossa vida aqui na Terra não é eterna, é apenas uma passagem para a eternidade. E precisamos lutar diariamente por uma causa, a causa de Deus que na sua humildade nasceu, viveu, morreu e ressuscitou entre nós, para que da sua vida nova nos desse a certeza da nossa ressurreição. Será que somos tão orgulhosos para não entender isso? Ou será que somos humildes o suficiente para parar, para refletir, orar e pensar nessa obra salvífica de Jesus Cristo por cada um de nós? Não é possível, irmãos, chegar à ressurreição sem antes passar pela cruz. Jesus é o Senhor que salva para a eternidade. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Peçamos a Deus que nos cure dessa nossa dependência do mundo e reconheçamos que Jesus Cristo vive e reina. E sem Ele, nada é possível realizar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.